Olá, estudantes do 6º ano. Neste vídeo vamos falar sobre características gerais da Terra e mais especificamente sobre os movimentos e as consequências dos movimentos que a Terra realiza. Características do planeta essas que são importantes para entender, inclusive, as atividades humanas, como as atividades humanas estão organizadas e qual é a relação das nossas atividades do dia a dia com os movimentos que a Terra realiza. Pensando nesse sentido, a reflexão é: vocês lembram como acontece o movimento de rotação e translação da Terra? Lembram o que esses dois movimentos fazem e quais as consequências desses movimentos? Que características são importantes e que resultam desses dois movimentos que a Terra realiza? Então, a primeira coisa a entendermos é a posição da Terra no sistema solar. E isso está diretamente ligado até com a ideia dos movimentos realizados pelo nosso planeta. A forma como ele é aquecido pelo Sol também é a distância, está relacionado à distância que a Terra está do Sol. Está ali o terceiro planeta que está nessa organização do sistema solar junto com os demais ali. Então esta posição é importante para entender os movimentos. A órbita que os planetas realizam, ou seja, o caminho que eles percorrem em torno do Sol, a gente chama de órbita, né? Esse caminho, o movimento recebe outro nome, mas o caminho é órbita. Todos os planetas fazem, né, do sistema solar, a órbita, e a Terra também faz esse caminho em torno do Sol. É o terceiro planeta do sistema solar, a Terra. Possui uma forma de geoide. Por ser irregular a sua superfície, ele recebe esse nome ali de geoide e ele é meio achatadinho nos polos. Então, as formas ali dessas características gerais do nosso planeta. Os movimentos que a Terra realiza, o movimento de rotação e o movimento de translação. E eles geram consequências. Que características que nós temos ali dos movimentos? Quando eu falo da rotação, é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, a rotação é a Terra girar em torno de si mesma. E o sentido que ela gira é de oeste para leste, ou seja, no sentido anti-horário ou movimento de rotação. Entre as consequências, nós vamos ter a sucessão dos dias e das noites, que são o resultado do movimento de rotação, e os fusos horários, que é a organização das horas no mundo. Essas duas coisas são consequências, ou no caso dos fusos horários, ele está baseado no movimento de rotação. Então são características bem importantes ali, como para a organização das atividades da sociedade, nós temos o movimento de rotação como referência. Se eu penso que as horas estão distribuídas no mundo graças ao movimento de rotação, então é uma característica, é uma consequência desse movimento para a organização das nossas atividades, certo? É importante a gente pensar. E aí o movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Para percorrer a órbita em torno do Sol, a Terra faz um movimento, né, de deslocamento que a gente chama de translação, certo? Lembrando que a rotação, o girar em torno de si mesma, é de 24 horas o tempo, e quando eu falo da translação, é uma duração de 365 dias e 6 horas, tá? E aí, essa ideia ali do movimento de translação estabelece uma divisão da forma como o Sol aquece o planeta, que a gente divide em solstícios, que podem ser de verão ou de inverno, e equinócios, que são de primavera e de outono. Então, os solstícios e os equinócios são estabelecidos a partir dessa ideia do movimento de translação, e aí o Sol vai aquecendo de forma diferente o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo, pessoal? Então, pensando nessas características do planeta, pensando nos movimentos da Terra e nas consequências que ele provoca para nós. Nesse vídeo falamos sobre as características do planeta Terra, os movimentos e as consequências dele. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.